Bom dia a todos e a eterna paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queridos, nesse dia que se chama hoje, gostaria de deixar uma reflexão baseada na palavra do Senhor que veio ao meu coração nesse dia que se chama hoje. O perigo do elogio contínuo, sistemático para os servos do Deus Altíssimo. O perigo dos elogios contínuos e sistemáticos para os servos do Deus Altíssimo. E as consequências daqueles que percebem que isso não provém de Deus e abortam esses elogios. Qual o desdobramento, quais as consequências de não acolher esses elogios sistemáticos e contínuos que não provêm do Espírito de Deus? Porque o elogio para com qualquer servo do Deus Altíssimo é muito importante, desde que ele seja pontual, verdadeiro e não contínuo e sistemático. Isso alegra esse elogio pontual, um reconhecimento com gratidão pelo que algum irmão em Cristo fez por você, ou você fez por ele, é válido e saudável, desde que não seja contínuo e sistemático, insistente, de modo que a glória de Deus fique em segundo plano e o servo em primeiro. E os desdobramentos, as consequências, quando se aborta, quando se corta, ao perceber que isso não provém de Deus, qual a consequência disso na vida daquele que não aceita esses elogios sistemáticos e contínuos. Atos, capítulo 16, a partir do verso 11, porque tem um contexto anterior a esse episódio. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Ela era temente a Deus. Isso propiciou que o Senhor, que não usurpa nada, ele apenas, eis que estou à porta e bato, ele convida, ele percebeu que ela era temente a ele, temor provém de reverência e não de medo, porque João diz que o amor lança fora todo medo, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Escritura no Antigo Testamento. Então, ela tinha uma fagulha de sabedoria do céu, porque temia o Senhor. E o Senhor, observando isso, abriu-lhe o coração para acolher a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Depois de batizada, né, tudo com simplicidade, sem precisar de muita coisa, né, como infelizmente acontece nos dias atuais. Isso impossibilita muitas pessoas de
começar a jornada com confiança, com alegria e gratidão, colocam um peso desnecessário. Aqui é tudo, na Bíblia é tudo tão tranquilo, mas nos dias de hoje, infelizmente, é muito burocrático, né? Mas enfim. Ela era temente a Deus, o Senhor abriu o coração dela, ela colheu a mensagem do Paulo. Em seguida, o Paulo já batizou, porque quem crê e for batizado será salvo, né? Tem nada que impeça, disse o Filipe ao eunuco, né? Nada te impede se crer que Cristo é o Messias. Ele falou, eu creio, né? E foi batizado, enfim. Depois de batizada, bem como os de sua casa, que também creram, né? Ela os convidou, rogando-lhe. Veja bem, quando a pessoa se converte, olha a visão que a pessoa tem, olha a humildade que o crente deve ter, né? Se julgas que sou crente no Senhor, vocês que já estão caminhando mais tempo, né? Se vocês acham que eu realmente crio no Senhor, se vocês veem em mim uma irmã, né? Entrem e permaneçam aqui na minha casa. E assim nos convenceu, ou seja, os irmãos perceberam que realmente, de fato, ela tinha crido no Senhor verdadeiramente. E eles entraram e participaram com ela na casa dela. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava. Vamos prestar atenção nos detalhes. Uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. E dessa forma, prognosticando eventos futuros, ela arrecadava muito dinheiro para ela? Não, ela era uma escrava, uma jovem escrava, uma vítima, tomada por um espírito imundo, que não se importa nem um pouco com a alma humana, né? E arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, os que estavam acima, ficavam ricos com a escravidão dessa jovem, e o diabo, as entidades, né? Enriqueciam esses senhores, mas depois não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que vai dar o homem em troca da sua alma? O diabo mantinha os senhores dela como escravos, mas pensando que estavam livres, e ela como uma escrava evidente. E dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores através dessas adivinhações. Que na verdade não existe adivinhação. As entidades malignas não têm condição nenhuma de adivinhar nada. O máximo que eles fazem é programar, e depois e eles dizem, vai acontecer isso, mas isso já foi programado. Eles adivinham a programação que eles fizeram. O futuro só quem conhece é o Senhor. E os crentes, porque o Senhor revelou aqui na palavra dele o que vai acontecer no futuro. Os crentes são o único povo na face da terra, meus irmãos, que sabe a última linha da história da humanidade. Conhece o final da história da humanidade, são o povo de Deus, os crentes. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, essa jovem, tomada por esse espírito que a usava para prognosticar eventos futuros e arrecadar muito dinheiro para os senhores dela, seguindo Paulo e a nós, vinha essa moça gritando, veja as características, gritando diante de todos, diante do público. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Isso era a moça tomada por espíritos imundos que gritava. Isso era verdade, o que ela gritava? Que o Paulo e os irmãos eram servos do Deus Altíssimo? Isso era verdade? Era verdade. Eles anunciavam o caminho da salvação em Cristo? Verdade. Eles pregavam o Evangelho? Verdade. Eles eram usados por Deus? Verdade.
Uai, então, irmão Amorim, qual o problema? Problema que eram demônios que falavam isso. E aí a gente precisa ver características dos elogios contínuos e sistemáticos que não provém do Espírito Santo, mas provém dos espíritos enganadores. Primeiro, vejamos. Ela gritava publicamente, e insistia, versículo 18, insistia em agir dessa maneira por vários dias, sistemática e continuamente, gritando para o povo, para o público, de modo que para tentar exaltar o ego dos servos do Deus Altíssimo. Tá vendo como o diabo trabalha, meus irmãos? Cuidado, meus irmãos. Cuidado com os holofotes, meus irmãos. Holofotes não foram feitos para servos. Cuidado, meus irmãos, cuidado. E vamos ver o desdobramento daqueles que não acolhem esses elogios e percebem espiritualmente que se trata de espíritos enganadores. E ela insistia em agir dessa maneira por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se, por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus não fica alegre com isso, se irrita. Irrita, porque não é o nome do Senhor que é glorificado nesses elogios sistemáticos e contínuos publicamente. É a pessoa, é o servo que é exaltado. E o servo de Deus se irrita, fica irritado com isso. Não gosta, não acolhe esses elogios. Ele se indignou, se irritou com aquela atitude e dirigiu-se a quem? A moça? A jovem escrava? A pessoa? Não. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo dirigiu-se diretamente ao espírito maligno, exclamando, não é perguntando, não é interrogando, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não em meu nome, porque eu sou só servo dele. É em nome de Jesus Cristo. Retira-te e sai dela, porque ela é uma vítima. Ela é uma jovem escrava. Ela está escravizada por vocês. Então sai dela, liberta, deixa ela livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele, o espírito enganador, o espírito maligno, naquele mesmo instante, não foi depois de algum tempo, não, naquela mesma hora, saiu, porque Cristo chegou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem as consequências e os desdobramentos daqueles que não acolhem esses elogios e percebem que isso provém do diabo e negam, rejeitam e se põem no seu lugar de servo. Percebendo, verso 19, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, porque acabou a palhaçada, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. Arrastaram para onde estava a multidão que os via, que ouvia aqueles elogios contínuos e sistemáticos. Que ironia, né? Levou eles para a multidão que ouviam falar que eles eram servos do Deus Altíssimo e apresentavam o caminho da salvação. Levou eles para lá. Para ser aplaudido? Levaram eles arrastados para a praça principal diante das autoridades. As autoridades e
E o mundo, o sistema, o povo que não crê em Cristo, de um jeito ou de outro, estão aliançados contra nós, meus irmãos. É um princípio simples do Evangelho. Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Os que guardaram a minha palavra ouvirão o que vocês pregam. Os que me rejeitam, rejeitarão o que vocês pregam. Serei odiados por todas as gentes por causa do meu nome. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando o costume que a nós, romanos, não é lícito acatar, muito menos praticar. Nós, crentes, pregamos costumes que perturbam essa sociedade moderna, meus irmãos. Incomoda essa sociedade moderna. E isso custa caro pregar isso, meus irmãos. Mas é o preço que temos que pagar. Se quisermos ser servos daquele que sofreu também por pregar. Então, uma multidão unânime, vejamos a semelhança do que aconteceu com Cristo aqui. Uma multidão unânime os atacou. Crucifica-os, crucifica-os, né? Uma multidão gritando, crucifica-os. E os magistrados rasgaram-lhe as vestes e ordenaram que fossem açoitados com varas. Porque os irmãos desfizeram as obras do diabo por meio de Cristo Jesus, desmascararam aquele espírito enganador que os elogiava publicamente para poder tentar fazer com que os irmãos se exaltassem e o nome do Senhor Jesus ficasse em segundo plano. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem sério de Deus, um servo de Deus sério, falou: que coisa é essa? Cala a boca e sai dela em nome de Jesus. Nós não aceitamos adoração. Semelhantemente, aconteceu diante da porta formosa, um paralítico que veio e um dos apóstolos disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, na mesma hora, levantou. Isso é uma coisa magnífica, né, irmãos? Você ser usado para que isso aconteça na vida de alguém, mas aquele que é servo de Deus verdadeiramente não se impressiona com isso, porque sabe que o poder vem dele e que nós somos apenas vasos de barro nos quais foram depositados esses tesouros. Aprove a Deus guardar esse tesouro em vaso de barro, para que a honra e a glória não fique jamais com o vaso, mas sim com o oleiro, aquele que fabrica o vaso, e capacita o vaso e enche o vaso. E os irmãos continuaram a sua caminhada tranquilo. Entraram no templo e começaram a rodear esses irmãos, admirando o que tinham feito lá. E os irmãos, percebendo isso, essa idolatria, falou: opa, parou, vocês estão pensando que eu fiz aquilo? Eu? Eu que orei, porque eu orei, esse irmão voltou a andar? Quem fez isso foi Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que vocês crucificaram pouco tempo atrás. Foi ele que fez isso para ele. Então o servo de Deus não aceita elogio contínuo e sistemático, exaltação, porque isso é uma artimanha do próprio Satanás. O servo de Deus não gosta de holofote, porque o holofote brilha em cima daquele que está ali e não vai para aquele que capacita aquele que está ali. É uma diferença enorme. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um aviso da parte de Deus, porque nos dias de hoje isso está sendo muito utilizado pelo mal para desvirtuar, distorcer quem deve ser exaltado, quem deve ser glorificado, quem deve ser
contínua e sistematicamente elogiado, que é o Senhor Jesus. Só Ele deve ser constantemente pregado, constantemente elogiado, constantemente exaltado, constantemente proclamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, essa multidão unânime, que a multidão, meu irmão, não se iluda com a multidão, sabe por quê? Jesus não se iludiu com multidão. A mesma multidão que te aplaude pelo efeito manada é a mesma que te bate pelo mesmo efeito manada. Porque estão cegos, irmão. O líder manda aplaudir, eles aplaudem. O líder manda bater, eles batem. Cuidado com as multidões, não se impressione com a quantidade de pessoas que te ouvem. Isso é um princípio das Escrituras. Cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os magistrados rasgaram as vestes e ordenaram que eles foram açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, espancaram os irmãos muito com varas. Muito. Os jogaram na prisão como um saco de lixo. E recomendaram ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. E havendo recebido tais ordens expressas, os lançou no cárcere interior, nas profundezas da cela mais escura, e prenderam os pés deles no tronco. Cuidado, meus irmãos. A mesma multidão que te aplaude pelo efeito manada é a mesma que te açoita e te manda prender pelo mesmo efeito manada. Jesus não se preocupa com quantidade, mas com uma só alma que o teme e o acolhe. Essa foi a breve mensagem de hoje, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde, e que essa palavra frutifique em vossos corações, e o nome do Senhor Jesus seja buscado, glorificado e acolhido. Amém.